Olá, tudo bem com você? Desde já te desejo uma boa noite, um feliz sábado e que mais uma vez Deus continue abençoando você e sua família, ok? Bom, agora nessas primeiras horas aí da noite, eu gostaria de falar sobre um tema muito importante e bíblico. Você já deve ter se perguntou assim: eu tenho o Espírito Santo? Eu tenho os dons do Espírito, né? O dom do Espírito, o qual está escrito lá em Gálatas capítulo 5, do 21 em diante, será que realmente todas as pessoas podem adquirir o dom do Espírito? E eu gosto de uma história e de um homem que é chamado de Estevão na Bíblia. Estevão, a Bíblia diz, e nós vamos ler aqui, que ele era cheio do Espírito Santo. Estevão era um homem diferenciado. Então, eles estavam vivendo ali em torno do ano 31, perto ali da morte de Jesus, né? E depois, após o ano 31, os discípulos começam a pregar a mensagem, a qual Cristo tinha ensinado eles. E logicamente que, como hoje, às vezes nós estamos pregando, nós estamos falando, e tem a igreja de Cristo. Tem as pessoas que estão enlutadas, tem as pessoas que estão enfermas, que precisam do cuidado da igreja. E eu quero convidar, não sei se você tem uma Bíblia aí, abrir a sua Bíblia, em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6 fala da instituição do diaconato ali, da igreja. E no versículo 1 diz assim: Ora, naqueles dias multiplicar-se-ão o número dos discípulos. Houve murmuração dos helenitas, que eram os gregos na época, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. E o versículo 2 continua dizendo: Então os doze discípulos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir à mesa. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então, nós temos que entender que esses homens aqui que foram chamados para servir à mesa, esses homens tinham que ter uma índole boa. Eles tinham que ter a porção dobrada. Eu não vou nem dizer a porção dobrada, porque o Espírito Santo é poderoso, né? Eles tinham que ter o Espírito Santo dentro deles. E aqui, no versículo 5, fala assim: O parecer agradou a todos da comunidade, e elegeram a Estevão, homem de fé e do Espírito Santo, e também Felipe, como outros. Mas como nós vamos falar de Estevão, então Estevão, as pessoas olhavam para Estevão e olhava algo diferenciado na vida desse homem. Estevão, ele cuidava das pessoas. Estevão se preocupava com a igreja. Estevão se preocupava com a comunidade a qual ele vivia. Então, todas as pessoas, ao indicar a primeira pessoa que o texto bíblico fala, que é Estevão, e as pessoas falam que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Então, o que é ser cheio do Espírito? Será que é falar alto, olhar firme? Será que é falar em outras línguas que outra pessoa não entende? A Bíblia explica o que é ser cheio do Espírito Santo. E nós vamos ler algumas características aqui nesta noite, tá ok? Bom, e aqui no versículo 7 diz assim: Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos também, muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. E aqui no versículo, para terminar, né? O versículo 8, 10 e 13 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios
e grandes sinais entre o povo. E o versículo 10 diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornavam homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então, por que eles falou blasfêmias contra Moisés e contra Deus? Porque Moisés foi um homem muito importante na cultura judaica. E aqui Estevão, ele começa a pregar para o seu próprio povo. Porque no capítulo 7 de Atos, ali tem o título da defesa de Estevão. Então Estevão, ele começa a falar para o seu próprio povo. E ele fala o quê? Vocês não leu na escritura sobre Moisés? E ele começa a falar sobre muitas pessoas ali importantes da Bíblia do passado. Moisés e como outros ali que eu vou citar aqui agora, tá ok? Como José também do Egito. Mas aqui ele começa falando no versículo 2, ó, do capítulo 7. Estevão respondeu: varões, irmãos e pais. Por que ele falou pais? Porque é o dos seus antepassados, os mais velhos, os mais, nós podemos dizer, os anciões aqui, né? Nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: sai da tua terra e da tua parentela, e vem para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Então aqui ele está falando o que aconteceu ali entre Deus, Abraão, quando Deus pede para Abraão sair da terra ali de Ur dos Caldeus, e ali o seu pai, chamado Terá, ele para em Ur dos, e ele para ali em Harã, e ali Deus fala: ó, você vai ter que ir para uma terra que ele nem sabia onde era, e aí Deus vai caminhando que ele chega ali na terra prometida a Abraão. Tá ok? Então, o que isso significa? Que Estevão, ele entendia da Bíblia. Ele estudava a Bíblia. Ele sabia da Torá na mente. Então, quando ele está pregando aqui, ele está pregando para um povo que é o povo dele, que conhecia também. E ele começa a fazer um discurso longo. E sabe o que as pessoas fizeram por ele ser cheio do Espírito Santo? Eu vou ler para você. No versículo 51 do capítulo 7, depois desse longo sermão de Estevão, ele fala assim no versículo 51. Homens de dura cerviz e circuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vocês estão fazendo. E aí os 52 e 53 fala assim: qual dos profetas vossos pais perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vos agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que resistis à lei por ministério de anjos e não guardaste. Ouvindo eles isto, enfureceram-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, a Bíblia diz no versículo 55, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ele, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e juntos arremeteram pedras contra ele. E lançando ele para fora da cidade, o apedrejou ou apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que invocava e diziam: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe impute este pecado. Com essas palavras, Estevão morreu. Queridos, eu gostaria de frisar a importância da oração e a importância do Espírito Santo na nossa vida. Estevão, nesse momento, ele não quis atacar as pessoas. A pregação de Estevão era para a salvação da vida dessas pessoas. Mas por que a Bíblia fala que eles taparam os ouvidos? Eles taparam os ouvidos
Porque a explicação é uma única explicação. O Espírito Santo, Deus Espírito Santo, Consolador, o Deus da verdade, estavam falando tão profundamente com aqueles homens que eles não aguentavam mais ouvir aquela voz. E sabe o que eles fizeram? Eles taparam os ouvidos para o Deus Espírito Santo. Isso é blasfêmia. Então, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo na Bíblia? É o Espírito Santo falar com você tão profundo e tão longe com você e no fundo mesmo do ser humano, e o ser humano a ponto de explodir com a presença do Espírito Santo e ele tapar os ouvidos. Mas a oração de Estevão foi essencial para a transformação de Saulo. Porque quando você pula do capítulo 6 e 7 de Atos para o capítulo 9, você vê a transformação de um homem que era perseguidor e depois passou a ser perseguido. O capítulo 9, abreviando para você entender, o apóstolo Paulo ele estava indo ali estava caminhando na estrada de Damasco com seus amigos, e a expressão bíblica fala que ele caiu por terra. Por que ele caiu por terra? Por conta de uma oração. Uma oração de um justo, de um homem que era cheio do Espírito Santo. E aí Jesus falou: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo falou assim: mas quem é o Senhor? Eu sou o Senhor Jesus, aquele que você persegue. Então, quando as pessoas se levantam para perseguir um servo ou uma serva de Deus, eles não somente estão perseguindo essa pessoa, estão perseguindo o próprio Deus, o próprio Jesus. Mas a oração de Estevão foi tão profunda que o apóstolo Paulo caiu ali na estrada de Damasco, ficou cego, os amigos levou ele lá na rua direita e Deus falou para outro servo chamado Ananias: Ananias, vai lá na rua direita, ore para que Saulo se torne Paulo e recupere a visão, porque o que o povo judeu, o qual Estevão estava pregando, não pregou, este homem vai pregar. E Paulo ali começa o seu ministério depois de 3 dias orando, conversando com Jesus, clamando a ele. E ele recupera a visão, e aí sim, ele vai pregar para os gentios, abrir o caminho que os judeus não abriu para Jesus. Então, a parte principal dessa história é: o povo de Deus era o judaísmo naquela época. O judaísmo tinha todas as profecias. Sabia que o Messias iria nascer por uma virgem, iria para o Egito, iria voltar, ele veio de Nazaré, mas eles não quis abrir os olhares espirituais. E sabe qual é o maior conselho dessa história? É que nós não devemos brigar e sim pregar. Nós não devemos discutir, e sim ser cheios do Espírito Santo. Leia Gálatas 5, 22 e 23 e veja ali os frutos do Espírito. Porque o mundo hoje prega sobre: eu tenho o Espírito Santo, então eu pulo, eu danço, eu faço várias outras coisas. Mas a palavra de Deus diz de que quem tem realmente o Espírito Santo é aquela pessoa que vive como Deus quer que ela viva. E como Deus quer que essa pessoa viva? Um relacionamento com Jesus, como o apóstolo Paulo se tornou. Um seguidor. E eu acredito que quando Jesus voltar, e muito em breve ele vai voltar, nas nuvens do céu, o apóstolo Paulo vai encontrar com Estevão. E Estevão vai falar assim: você está aqui? E o apóstolo Paulo vai falar assim: muito obrigado, porque antes de morrer você fez a oração da minha vida, e Deus não desistiu de mim, e Deus falou comigo na estrada de Damasco e eu comecei a pregar, eu abri igrejas, eu escrevi cartas, e até hoje
antes da volta de Jesus, foi pregado essas cartas. E nós temos muito a agradecer a Jesus Cristo, porque ele não desiste de ninguém. Ele não desistiu do apóstolo Paulo que perseguia a igreja. Imagine de você e de mim. Ele está às portas e ele quer abraçar eu e você para levar para as mansões celestiais. Mas para que isso aconteça, lembre-se, ele dá a livre escolha para cada um seguir ou não. Aquele abraço. Que Deus te abençoe. Mas vamos orar. Querido Deus, obrigado por essa história. Continue nos acompanhando nessa caminhada. Abençoe quem está escutando esse vídeo. Em nome de Jesus, amém.